Oi, pessoal! Finalmente eu consegui assistir toda a série All Her Fault. E na primeira parte a gente falou muito sobre a culpa materna, mas assistindo até o final, ela foi me levando a lugares muito mais profundos. Bora falar sobre isso? Assistindo até o final, ficou muito claro para mim que essa série não fala somente sobre culpa. Ela fala do que pode acontecer quando a mulher duvida de si mesma. Desde o início da série que eu assisti, tinha uma coisa que me incomodava muito, que era a questão que eu fui descobrir depois, né, que se chama gaslighting. É uma condição em que a pessoa ela faz você se duvidar, né, das suas próprias memórias, da sua própria percepção. E no início eu senti um certo incômodo, mas eu não sabia o nome, né, daquela situação ali de um dos personagens, né. Então é um ponto que eu acho que tem tudo a ver com maternar, porque o maternar não se trata somente da mãe, né? Às vezes aqui o termo mais correto até é a gente falar de parentalidade, né? Tanto do pai como da mãe. Quando a gente tem uma pessoa que pratica o gaslighting num relacionamento, isso vai influenciar numa série de questões ali na criação dos seus filhos, né? Então me chamou a atenção porque é um problema, né, que acontece geralmente com pessoas que têm algum tipo de distúrbio, transtorno, né, e questões de narcisismo, ou ela passou por algum tipo de abuso, né, que faz com que ela queira ter o controle de tudo. Né? Então, se você de repente está diante de uma pessoa que você sente que invalida, né, as suas percepções, tenta manipular falando, não, você está exagerando, não é bem assim, eu acho que fica um ponto de atenção, né, para você observar essas questões e se isso está te afetando de alguma forma, né, eu até dei uma pesquisada no Google, assim, do que fazer, né, então foi sugerido que você sempre registre essas coisas, assim, não, a minha memória era assim, assim, assado, e a tal pessoa falou que não era, então crie fatos e dados assim para você validar o que você está certa, e dependendo da situação, é claro, você vai pedir ajuda, né, peça ajuda para sua rede de apoio, para os seus amigos, dependendo tem que buscar terapia, né, e é claro que se isso põe em risco, né, você e sua família, você tem que tomar medidas, né, de protetivas, assim, buscar uma rede, né, que tenha um apoio, que dê um suporte melhor nessa parte. Mas eu acho que a série, ela tratou muito sobre essa questão do gaslighting, né, ali tá numa figura de um homem, mas também pode acontecer uma figura de uma mulher, né, então não tô falando em questões de gênero aqui, mas questões de pessoas que têm esse certo, né, poder, assim, né, de controlar e manipular, fazendo você se questionar de você mesma, né, eu acho que é um tema, assim, que ele, às vezes acontece de uma forma muito sutil, né, e na série ela vai mostrando uma série de fatos ali que acontece, né, tanto com relação à personagem principal, quanto aos irmãos e as pessoas que estão ali ao redor, então é um tema que eu acho que é importante a gente conversar aqui nesse vídeo, porque a questão da culpa materna, né, ela muitas vezes ela não vai acontecer por si só, assim, eu falei no outro vídeo, né, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Mas na verdade acontece porque a pessoa está ali inserida num ambiente em que ela toda hora está tendo que se provar, não, que eu estou certa, que, né, que eu tenho essa opinião e assim, assim assado, e isso vai transformando, né, na questão de culpa. Então, aos poucos, a mulher vê que, por mais que ela está insistindo ali na opinião dela, ela não é escutada. E ela começa a se questionar, falando, nossa, será que eu estou exagerando mesmo? Né? E nisso que vai virando um bolo de neve. Então, é um tema que eu achei muito importante, assim, da gente retratar aqui, porque afeta, sim, o maternar das nossas queridas mães aí, que estão por aí afora. Um outro ponto, assim, que eu vejo, que eu falei um pouco da sororidade, né, e critiquei de certa forma, mas no final, né, a série ela fala sobre um relacionamento entre duas mulheres ali, de uma amizade verdadeira, né, e mostra o quanto é importante ter um suporte nesse sentido, né, eu falo que assim, eu aqui onde eu moro, eu não tenho amigos, amigas, né, no caso, também, mas eu tenho uma rede de apoio virtual ali que me ajudou muito em momentos em que eu estava me questionando, pensando, será que eu estou fazendo certo, será que eu estou fazendo errado, ou pedindo conselhos, né, então eu tenho um grupo de amigas da faculdade em que a gente sempre está se ajudando ali, né, então é muito importante ter essa rede de apoio, porque às vezes o que a gente só precisa assim, de alguém falando é que
você está fazendo o seu melhor, né? Acredita em você. Então, isso é muito bom de ter, porque ajuda a te dar força, né, como mulher. E a série, ela retrata muito sobre isso, assim, né, de ter essa amizade, né, entre as mães. E foi uma série, assim, que, por mais que ela seja fictícia, tem muitas coisas ali que podem acontecer na vida real, né? Então, eu achei que foi um desfecho bem interessante, né? Os dois últimos capítulos, eles falam mais acerca ali do porquê do sequestro, né? E foi feito de uma forma tão, assim, conectada, que até parece uma teoria do caos, mas eu não duvido que possam acontecer, né, fatos, assim, isolados na vida real. Mas é uma série que me tocou, que eu recomendo, porque traz esse tipo de reflexões, né? Ela não fala sobre sequestro em si, ela fala sobre essa questão da culpa, sobre essa questão da mulher se questionar o tempo todo, né? E é claro que, assim, né, uma crítica que eu vejo ali no final, né, em relação à questão da justiça, é que, beleza, é uma ficção, mas se todo o caso real fosse tratado daquela forma, né, algumas pessoas aí que foram presas, né, por crimes passionais talvez estariam impunes. Então, eu achei, né, um tanto assim, uma crítica, né, claro que é uma ficção, e tem lá os motivos dela, mas, né, não é por causa disso que a gente vai sair fazendo coisas que não são certas, né. Então, é a única crítica que eu faço, assim, com relação ao desfecho, mas que também eu acho que eles tinham que fechar a história, né, para terminar a série. Mas é isso, gente. Essa série, ela me fez pensar muito em como as mulheres, elas se duvidam de si mesma, né? Então elas precisam às vezes de um incentivo, de saber que, ó, você está no caminho certo, acredite em você, né? E era isso que eu queria compartilhar para vocês, porque maternar, né, não é só somente de responsabilidades, né? É sobre relacionamentos, é ver o quanto que o ambiente externo ele pode estar ali influenciando, né? Essa parte de gaslighting, ela traz muitas outras questões, assim, que podem estar ali influenciando, né, na criação das crianças, né, no seu próprio convívio, né, pessoal. Então, são pontos, assim, que eu acho super relevantes compartilhar dessa segunda parte como um desfecho, né? Então, se você assistiu essa série, comenta aqui embaixo, né, o que mais te incomodou em All Her Fault, e obrigada por ter seguido aí essa saga, né, porque foi uma série que foi intrigante, né, e que me ajudou a ter umas certas reflexões sobre essa questão, né, de a gente precisar se confiar mais, né, ter uma rede de apoio, uma amizade que nos fortaleça, né, e cuidado com quem a gente anda, né. Até mais, gente. Obrigada. Se você curtiu, clica no like, né, compartilha com seus amigos e se inscreva no canal. E agora questões de bastidores, né? A pessoa se programa toda para fazer um vídeo, né? Com uma luz linda aqui que tá aqui fora, né? No quintal. Aí chega alguém para carpinar aqui do lado. É o avião passando no teto, é passarinho piano, é cachorro latindo, né, gente? Mas faz parte.